Você já sentiu que estava cercado de pessoas que vivem pregando uma coisa e fazem completamente diferente? Ou pessoas que falam aquela famosa frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E isso é muito fácil, né? Então, é justamente por esse motivo, justamente por conta dessa hipocrisia, que eu acabei me afastando da igreja, onde eu praticamente nasci, e com os meus 17 anos eu acabei saindo. Isso aqui não é um ataque à religião, nem à igreja, apesar de eu ter as minhas críticas sim, mas é mais um desabafo. Talvez tenham pessoas que estejam passando pela mesma situação, ou também tenham pessoas que se identifiquem com isso. E talvez seja importante compartilhar isso para essas pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, porque na minha época parecia que eu estava sozinho. Como eu falei para vocês, quem não me conhece, meu nome é Eber, ou Mascarenhas, para ser mais claro. Eu cresci na igreja, para ser mais específico, a igreja adventista. E quando criança, por estar inserido nesse meio, toda a minha família praticamente era da igreja adventista, era da igreja, de alguma religião. Então, eu me sentia sempre pertencente àquele grupo. Para mim estava tudo certo. Só que eu fui crescendo, o meu ciclo de amizade acabou indo para outros lugares, vim em escola, treino, várias coisas, e acabamos tendo outras amizades, e é normal, as pessoas têm que realmente ter outras amizades. E eu comecei a pensar um pouco mais fora da caixa. Eu comecei a parar de ouvir somente o que as pessoas falavam para mim e aceitar tudo aquilo de mão beijada, né? Tipo, tá tudo certo, é a verdade absoluta. Isso acontece muito nas igrejas também. Às vezes o pastor, o pregador, o padre, ele fala algo e as pessoas não questionam nada, não procuram entender na fonte, que é a Bíblia, e simplesmente aceitam tudo e não, meu pastor falou, tá certo, ele não erra. E nós esquecemos que as pessoas são humanas e é uma condição do ser humano errar. Todo mundo vai errar, todo mundo já errou e vai continuar errando, é normal. E eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, principalmente as pessoas que estavam indo lá na frente, porque eu estou começando a entender mais ou menos como que funciona a igreja católica hoje, mas pelo menos na igreja onde eu frequentava, tinham pessoas que pregavam, tinham pessoas que cantavam, tinham pessoas que estavam lá na frente falando alguma mensagem, fazendo alguma coisa durante o culto. E são pessoas da própria igreja mesmo, membros da igreja. E beleza, eu morava no interior, Bahia, fui para São Paulo, passei 10 anos lá, depois retornamos para Bahia novamente. Em São Paulo, e sempre foi a mesma igreja, tá? Mas em São Paulo, a igreja por ser muito grande, a cidade por ser muito grande, São Paulo é um mundo, né? Então não tinha essa questão de você saber muito da vida das pessoas. Você via a pessoa na igreja e você pensava que realmente era aquilo, mesmo sem ser, né? Mas sabemos. Só que quando voltamos para o interior da Bahia, cidade pequena, o povo tem a língua grande, todo mundo conhece todo mundo, então ficou mais fácil de eu identificar alguns pontos. Primeiro ponto, eu acabei tendo alguns meios de amizades, às vezes tinha jogo no estádio, tinha jogo no campo, jogo de futebol, ia assistir, sempre tive duas pernas esquerdas pro futebol, não é meu forte, mas eu ia assistir, o pessoal jogar bola, e aí depois todo mundo ficava na praça ali, em Juquizá só tem uma praça, o interior, né, só tem uma praça, e aí a galera juntava, tinha gente que bebia, tinha gente que não. No início eu confesso para vocês que eu não bebia, mas estávamos ali entre as pessoas, tinha gente que bebia também. E cidade grande, povo com a língua grande, né, como eu estou falando para vocês, o pessoal simplesmente via e contava para minha mãe, contava na igreja, e aí fomos pautas de várias reuniões, e esse julgamento, ter levado para as reuniões e ter acreditado que estava fazendo coisa errada, me deu raiva, despertou a raiva, a ira, e me deu vontade de fazer coisa errada, que era beber. E pronto, comecei a beber também, aos 17 anos de idade. Mas, beleza. Eu comecei a enxergar a hipocrisia das pessoas, porque essas pessoas que me julgavam, essas pessoas que levavam essas pautas lá, nenhuma delas foi na minha casa perguntar: mas e aí, tá acontecendo isso? Tá tudo bem? Nenhuma delas. Todas essas pessoas simplesmente viam,
Teve gente que tirava foto ainda, teve muita coisa que aconteceu nesse sentido. E chegavam lá na frente e falavam que o cristão tem que ser reto, tem que ser íntegro, tem que ser praticamente um santo, né? Não pode errar, sabe que o erro faz parte, mas tem que tentar, e beleza. Só que lembra que eu falei que é uma cidade pequena, lá todo mundo sabe da vida de todo mundo? Essas pessoas que estavam lá na frente falando isso, eram pessoas que dentro de casa não tratavam bem a sua família, às vezes eram homens que não tratavam bem a sua mulher, os seus filhos, às vezes eram mulheres que dentro da igreja era uma coisa, cumprimentava, mas fora andava de cara fechada, fora saía muitos relatos, muitas coisas de que fazia coisas erradas também, que eu acho que eu não posso nem falar isso aqui no YouTube, mas estavam lá na frente, entendeu? Tava querendo dar o exemplo, né? Querendo falar, bem essa fala do faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Só que, na verdade, o exemplo, ele não é uma das melhores formas de você educar, de você mostrar. Ele é a única forma. É a única forma. Para observar as crianças, os bebês. Eu falo isso porque meu irmão mais velho, ele tá com um filhinho. O filho dele tem apenas 1 ano. E ele me conta muita coisa e eu observo muita coisa. O menino, ele é basicamente uma esponja. E conta aqui nos comentários se você já observou isso, ou se você nunca observou, mas se faz sentido o que eu tô falando. O menino é basicamente uma esponja, velho. Tudo que meu irmão faz, ele tenta repetir. Meu irmão, às vezes, chega, faz o double bíceps, né? Ele malha também. O menino chega e faz também. E várias outras coisas. Tanto que o pai, né, que é meu irmão, quanto a mulher dele, que eles fazem, o menino ele tenta replicar tudo, ele tenta fazer tudo. Ou seja, o exemplo é a sua atitude, é o que você faz. E aqui agora é para as pessoas que estão lá na frente, os líderes. Eu sei que não existe pessoa perfeita. E eu sei que nós temos que ir na igreja para ter um encontro com Deus. É o que minha mãe sempre falou para mim. Porém, eu cheguei a um ponto onde eu estava sentado no banco da igreja. Eu já até pedi perdão a Deus por isso, não sei. Mas era o que eu sentia no momento. E eu chegava, olhava para cima assim, falava, via o pessoal que fazia muito de merda fora e tava lá pregando, tava lá cantando, dando sermão. Eu olhava assim, cruzava os braços. Que desgraça que eu tô fazendo aqui. Foi exatamente assim. Só que eu pensando, né? Eu não falava em voz alta. Mas eu pensava exatamente isso. E isso me levou a me afastar da igreja. A hipocrisia. Eu não condeno a igreja porque hoje a forma que eu me vejo, o autocuidado, o amor próprio, tem muito essa questão da igreja também que foi inserida em mim desde criança. Foi muito importante para mim. Só que eu passei por um período, logo depois de sair da igreja, que eu não conseguia diferenciar a religião de Deus e da fé. Ou seja, eu passei por um período onde eu realmente era cético. Não acreditava, não fazia questão de acreditar. Pensava que Deus, sei lá, estava cagando para tudo e para todos. Mas não é verdade. Não é verdade. E hoje eu consigo distinguir isso. Mas eu só consigo distinguir porque eu experimentei. Dei mais uma chance para experimentar. E eu não falo de igreja. Hoje eu não frequento igreja nenhuma. E, sinceramente, eu não tenho nenhuma vontade. Mas o que eu tenho vontade é de me conectar com Deus. Essa parte espiritual. Que eu tenho para mim hoje, né? Que é diferente de você ter que ir para uma igreja. E eu sei que é bem polêmico isso. Eu sei que muitas pessoas não concordam. Mas é a minha opinião. E para mim faz todo sentido. Eu nunca estive tão próximo de Deus quanto eu estou hoje. Eu sempre tive, desde criança, problemas com pornografia. E foi de alguns anos para cá que eu tenho conseguido me livrar. E engraçado que quando eu estava na igreja eu não conseguia. E eu me sentia um merda, eu me sentia um lixo. E eu sei que traz várias consequências, né? Essa questão da pornografia, da masturbação em excesso. Você tendo estímulos, mas eu me senti um lixo já de algum tempo para cá, mesmo sem estar na igreja,
eu tenho conexão direta com a fonte, que é Deus. Eu sei que eu consigo me conectar com Deus na natureza, eu consigo me conectar no meu trabalho, eu consigo me conectar em um momento onde eu me desprendo das redes sociais, da tecnologia e fecho os olhos e respiro fundo. Eu convido você a fazer o mesmo. Não é essa questão da igreja, de religião, não, nada disso, nada disso. Simplesmente o ato de você ser grato, de você fechar os olhos, respirar e seguir a sua vida. Pedir um direcionamento, porque muitas vezes nós estamos perdidos, né? Eu sei que tem pessoas que, assim como eu me encontro muitas vezes, já me encontrei muitas vezes também no passado, mas sem um direcionamento, sem saber para onde ir, inseguro, incerto do que fazer, e pedir várias vezes para Deus um direcionamento. Já teve tempos de eu não pedir, de eu tentar empurrar com a barriga e fazer com minhas próprias forças. Mas a fé, ela é muito importante. No momento que eu estava meio cético, eu fui para o campeonato de jiu-jitsu. E o meu resultado não foi ruim, mas eu não ganhei. Eu não ganhei em primeiro lugar, apesar de ter subido no pódio. Mas as outras vezes, eu falo 4, 5 vezes depois, todas as vezes eu peguei primeiro lugar. Não quer dizer que eu vá continuar pegando primeiro lugar. Isso vai do meu treino, vai da minha dedicação, mas também da fé. E a fé é você crer sem ver. E foi muito importante eu fiz essa experiência, porque nós seres humanos, nós temos uma sobrecarga muito grande de todas as coisas que tem que fazer. Você está preocupado com a sua mulher, com seus filhos, com sua família, às vezes com a sua mãe, que você quer dar uma vida melhor para ela, quer aposentar a sua mãe. Você está preocupado com as suas coisas, com seus objetivos, com sua faculdade, com seu estudo, com seu trabalho. São tantas coisas ao mesmo tempo. E fora isso, tem a questão também das redes sociais, que você se compara o tempo todo. Estamos aqui e, cara, notificação, deu certo para fulano, deu certo para ciclano, você já está na casa dos seus 20 anos, daqui a pouco faz 30, não conquistou nada, e você vê pessoas de 16, 18 anos conquistando carros, dando presente para a mãe, fazendo coisas que você quer fazer, mas você não consegue. E isso traz consequências sérias, como depressão, como ansiedade, estagnação, burnout, sei lá como fala, mas é exatamente isso. E eu acredito, porque funciona comigo, a única forma de você conseguir se desprender de tudo isso é através da fé. É você pegar suas frustrações, seus anseios, sua insegurança e depositar tudo nas mãos de Deus. E eu não me imaginava, há 2 anos atrás, falando sobre isso. Eu não me imaginava gravando para o YouTube, imagina falando sobre isso, falando sobre Deus. Então, é simplesmente uma experiência minha, é uma crítica muito forte que eu tenho referente às igrejas, pela forma, muitas vezes, que elas funcionam, só que, ao mesmo tempo, eu consigo ver o lado positivo, porque foi um processo que eu tive que passar, e eu não seria quem eu sou hoje, não teria essa concepção se tivesse acontecido de forma diferente. Então, é isso, é mais um desabafo, porque tem pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso. Sabe que vocês não estão sozinhos, nem sozinhas. Isso aconteceu comigo. E galera, quem puder comentar aqui, comenta, porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar. Se você passa por isso, comenta, porque é importante pessoas também saberem que tem uma rede de apoio para elas, que elas podem contar com outras pessoas e tem várias experiências diferentes. O que me ajudou muito também foi conhecer a história de outras pessoas. E por isso também que eu criei esse canal, para compartilhar minha história, minha vivência, entendeu? Então, quem puder também comenta a sua ideia. Não esquece de dar o like nesse vídeo, muito importante para mim, muito importante para que esse vídeo também chegue para mais pessoas. E eu vejo vocês amanhã.